Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, essa é a nossa aula número 5 do curso IA 941, Laboratório de Arquiteturas Cognitivas. Bom, gente, hoje nós vamos fazer o último tutorial do SOAR. Na verdade, nós vamos fazer dois tutoriais em um. Vocês vão ver que são dois tutoriais relativamente curtinhos, né? Basicamente é o tutorial 4 e o tutorial 5, ou parte 4 e parte 5 do tutorial, tá certo? Gente, esse tutorial ele é muito importante para vocês entenderem o que vai ser necessário fazer depois na aula que vem, quando a gente for trabalhar a questão do exercício de aplicar o SOAR no controle do Word Server, tá certo? Vocês vão ver que o que nós vamos ver na aula de hoje é a base para a gente poder falar em planejamento, que é a coisa mais importante que o SOAR é capaz de fazer, tá? É importante a gente dar uma introdução para vocês, porque muitas vezes as pessoas ficam com uma ideia errada do SOAR, tá? Muita gente pensa que o SOAR ele é nada mais do que um sistema de aplicação de regras, e muitos de vocês já mexendo um pouco com o SOAR, tendo feito ali o tutorial introdutório, em que vocês vão aprender o básico do SOAR, vão escrever as primeiras regras em SOAR. Vocês fizeram aquele problema do water jug, tá certo? Depois vocês passaram para a segunda aula, onde começaram a trabalhar ali com o segundo aula não, na verdade a terceira, né? Mas a segunda tutorial do SOAR, onde vocês começaram a mexer com o ethers, né? E aí depois, na aula passada, vocês trabalharam com o tanque SOAR e aprenderam a fazer o subgoaling, tá? Então, até agora, isso é importante ficar claro para todo mundo, até agora vocês só trabalharam com o SOAR num modo que a gente chama de modo reativo. Tá? O que é o modo reativo? Basicamente, tanto no ethers quanto no tanque SOAR, vocês percebem que no final do processo de inferência, o que o SOAR gera para vocês, o que é? É o comando de uma ação que vai ser executada no jogo. Né? No caso do ethers é mover o come-come para uma determinada posição, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. E no caso do tanque SOAR, vocês percebem que tem uma série de outras ações, né, que por meio do subgoaling, primeiro você decide qual que é a ação de alto nível, aí depois vocês veem qual que é o comando que vai ser enviado para o jogo. Tá? Mas observem, gente, até agora, nesses dois casos, a única coisa que vocês fizeram foi fazer com que o SOAR agisse reativamente. O SOAR está reagindo a uma determinada ação. Tá? E hoje que vocês vão aprender uma coisa que é essencial dentro das capacidades do SOAR, que é a capacidade de deliberação. Certo? O pessoal no tutorial não deixa isso muito claro, infelizmente. Mas é exatamente isso que a gente quer que vocês aprendam com esses dois tutoriais de hoje. Tá certo? Enquanto numa ação reativa, basicamente o que o SOAR faz é reagir a uma situação. Então ele pega uma situação e analisa e ele reage da melhor maneira àquela situação. Quando você tem uma deliberação, ou seja, quando o SOAR tem que gerar uma sequência de operadores que me leva a um determinado estado que a gente quer atingir, é que a gente vê todo o potencial de funcionamento do SOAR, quando o SOAR está sendo usado para um processo de deliberação. Tá?
Então é muito importante entender isso, porque é isso que vocês vão ver na aula de hoje, tá? Se a gente não se der conta da importância dessa aula, a gente não vai entender depois direito a tarefa que nós vamos fazer lá na aula seguinte. Lá na aula seguinte, a gente vai pedir para vocês usarem tudo isso que vocês aprenderam, ou seja, aprender a operar o SOAR, né, as regras de apply desculpe, as regras de propose e apply, tá certo? Aprender as regras de preferência para você saber quais são os operadores preferíveis ou não, tá certo? E aí vocês vão ter que fazer uma deliberação lá no nosso exercício da aula que vem. E a deliberação vocês vão aprender a fazer na aula de hoje. Tá certo? Então, assim, essa aula de hoje ela pode parecer que é uma repetição do que a gente já viu lá atrás, mas ela tem uma questão muito diferente do que o que a gente fazia lá atrás. Por quê? Porque lá atrás a gente tomava uma decisão e mandava ele executar e pronto. Tá? Na aula de hoje é que a gente vai entender todo o potencial que o SOAR tem como arquitetura cognitiva. Tá certo? Porque a grande vantagem do SOAR é que ele é capaz de deliberar. Certo? O que é deliberar? Vocês se lembram lá na primeira aula que eu comentei com vocês que o SOAR ele nada mais faz do que uma busca num espaço de estados. Né? E eu, conversando com vários alunos, né, durante aí esse curso, e até em outros alunos também que fizeram essa disciplina em outras vezes, eu pude perceber que às vezes não fica muito claro para vocês essa diferença entre uma ação reativa e uma ação deliberada. Tá certo? Na ação deliberada, nós temos de fato uma busca num espaço de estados. Eu não sei quantos vocês já ouviram falar de problemas de busca em inteligência artificial. Mas quando a gente tem uma busca, nós temos o quê? Nós temos um grafo, tá certo? E aí você está num estado desse grafo e você executa operadores que te movem para outros estados, tá certo? E a ideia é que você vai então aplicando esse operador e mudando o estado do seu problema até você chegar num estado final que é o nosso estado goal, ou estado meta. E aí quando vocês chegam nesse estado meta é porque vocês conseguiram resolver o problema. Tá certo? Então, o que o SOAR faz, via de regra, é fazer uma busca num espaço de estados. E eu também não sei se ficou claro para todo mundo que o SOAR, apesar de trabalhar com regras, muitas vezes essas regras ficam ali, a gente não se dá conta, o SOAR tem regras de dois tipos. Tá? Nós temos parte das regras do SOAR que servem para a gente descrever esse espaço de estados, para a gente descrever esse grafo onde nós vamos fazer a nossa busca. Tá certo? Então aquelas regras que vocês já viram, que é as regras de propose e apply, tá certo? O que são essas regras? Né? A regra de propose, ela basicamente permite que você identifique quais são os operadores que podem ser aplicados quando você está num determinado estado. Então você tem que identificar particularidades do estado para descobrir quais são as regras que você pode, os operadores que você pode estar propondo para serem aplicados a partir daquele estado, tá certo? E as regras de apply são as regras que transformam a ação daquele operador num novo estado. Tá certo? Então são muito importantes esses dois grupos de regras, as regras de propose e as regras de apply, porque elas permitem definir o grafo. Não falei que nós estamos fazendo uma busca num grafo, né? Uma busca num espaço de estados? É por meio das regras propose e apply que a gente define esse grafo. Mas um outro conjunto de regras que talvez vocês não tenham ainda se dado conta que é extremamente importante dentro do SOAR
são as regras de preferência. O que são as regras de preferência? As regras de preferência são aquelas que dizem, olha, nessa situação, o operador tal, ele tem maior preferência do que o operador qual. Tá certo? Então, por meio das regras de preferência é que a gente define o que a gente chama de política de exploração do nosso espaço de estados. Tá certo? Essa política de exploração pode ser, por exemplo, que nem a gente fez lá nos primeiros exercícios, uma política de exploração aleatória. Então, dependendo de como você seta essas regras de preferência, se vocês olharem lá nos exemplos originais, os primeiros exercícios que vocês fizeram, essas regras de preferência, elas basicamente, elas estavam jogando o SOAR para trabalhar aleatoriamente. E aí ele começa aleatoriamente a propor operadores, a única coisa que você usa as regras de proposição para só propor operadores que são factíveis, tá certo? Mas ele passa a escolher qual operador que vai ser aplicado de maneira aleatória. E ele começa a operar tal. E vocês, não sei se vocês lembram, né, quando vocês fizeram as primeiras execuções, que vocês perceberam que o SOAR escolhe caminhos diferentes para chegar na solução. Tá certo? Por quê? Porque essa política é a política mais burra. Ela é a política em que a gente simplesmente sorteia aleatoriamente qual vai ser o operador e só tenta, né? Se não tentar, muda, faz outro, e ele vai indo, vai voltando. Então ele demora um tempão para convergir, tá certo? Mas ele acaba, depois de um tempo, convergindo, tá certo? Mas isso é só uma política burra, é uma possível estratégia de exploração do espaço de estados, de fazer essa busca no espaço de estados, tá certo? Eu não sei se vocês se lembram ou já ouviram falar de um algoritmo de inteligência artificial chamado de algoritmo A-estrela. O algoritmo A-estrela é um algoritmo tradicional de busca em inteligência artificial. O que o algoritmo A-estrela faz? O algoritmo estrela, ele basicamente coloca os estados do nosso espaço de estados, ou seja, os pontos do grafo, num determinado espaço, e aí ele calcula a distância do estado atual a cada um desses outros estados. E ele, então, vai escolher o operador, aquele que me levar para o estado mais próximo. Tá certo? Então ele usa uma política fixa de escolha de operadores que vai me definir, e aí sempre aquele que tem o menor custo, ele acaba indo para como a distância está relacionada ao custo, ele acaba indo para o estado que tem o menor custo. E aí daí ele vai para o outro, que tem o menor custo, e vai para o outro, e ele vai explorando o espaço de estados até chegar na solução que a gente deseja. É isso que o A-estrela faz. Olha que interessante. O que é o SOAR, gente? O SOAR, ele é uma espécie de uma abstração do algoritmo A-estrela. Enquanto no A-estrela você sempre escolhe o operador que tem o menor custo, tá certo? Que é uma política fixa para fazer a busca no espaço de estados, o SOAR, ele permite que a gente defina a estratégia de exploração por meio daquelas regras de preferência que eu comentei com vocês. Tá certo? Então, escolhendo adequadamente as regras de preferência, nós podemos, por exemplo, fazer com que o SOAR atue como uma estrela. Se a gente definir regras de preferência que procuram sempre o estado mais próximo, o SOAR vai agir exatamente como uma estrela. Mas o legal do SOAR é que você pode, em tese, criar qualquer estratégia de exploração dependendo das políticas das regras de preferência que você coloca. Dependendo das regras que você coloca, a estratégia de exploração do espaço de estados muda e o SOAR vai agir de uma maneira mais eficiente ou menos eficiente. Se a gente colocar também regras ruins, ele vai agir de maneira menos eficiente. Tá certo? Mas se a gente olhar, então,
dessa maneira, nós vamos perceber que o SOAR faz é uma busca num espaço de estados. Tá certo? É isso que o SOAR faz. E é isso que talvez a gente consiga ter um pouco mais claro na nossa aula de hoje. Tá? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o SOAR nesse modo de exploração, de busca, né, num espaço de estados. Tá certo? Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo lá no tutorial para vocês entenderem o que eu estou falando. Tá certo? Bom, se vocês olharem aqui no tutorial, né, eu estou entrando aqui direto nessa parte 4, tá certo? O que vai ser o primeiro exercício? O que é o primeiro tutorial? Tá certo? O primeiro tutorial, basicamente, é trabalhar com um problema que é muito comum na inteligência artificial, que é um dos problemas clássicos da inteligência artificial, que é o problema dos missionários e canibais. Talvez vocês já tenham visto esse problema alguma vez aí nos cursos de inteligência artificial que fizeram aí ao longo da carreira de vocês, tá certo? Então, qual que é? É um problema teórico, é um problema de brinquedo, tá certo? Então é aquela ideia, você tem um barco, tá certo? Nesse barco cabem 6 pessoas, tá certo? E você pode colocar lá, né? Desculpe, no barco eu não lembro exatamente os detalhes, gente, vocês vão me desculpar, mas você tem um certo número de canibais e de missionários numa margem do rio, e aí no barco cabe um número pequeno de pessoas, eu não lembro agora aqui, talvez, enfim. Mas o fato é o seguinte, que se você colocar, se você deixar tanto em uma margem como no barco um número maior de canibais do que de missionários, os canibais comem os missionários e você perde o problema leva a uma falha. Então, a ideia é a gente escolher de uma maneira adequada um certo número de canibais e de missionários para viajarem no barco, tá certo? Para que nunca sobre em nenhuma das margens um número de canibais maior do que o número de missionários. É um problema de brinquedo, mas ele serve para a gente entender a ideia do que é um planejamento. Certo? O que é um planejamento? O que é um plano? Um plano é uma sequência de operadores que me leva da minha situação original, todo mundo de um lado da borda do rio, e eu tenho que executar uma sequência de operações, né, que lá no final vai me levar na situação em que todos eles estão na outra margem do rio, sem que em nenhum momento tenha ficado em nenhuma das margens do rio um número maior de canibais do que de missionários. Tá certo? Então vocês percebam aqui, né, nesse grafo que ele apresenta aqui, nós temos o quê? Nós temos uma representação desse problema, tá certo? Então ele vai colocar aqui, olha, do lado esquerdo aqui a gente tem 3 missionários e 3 canibais e um barco, e do lado direito nós temos 0 missionários, 0 canibais e 0 barcos. E aí a gente tem que começar a colocar as transições possíveis, né? Então, ó, eu posso, por exemplo, colocar um missionário e um canibal no barco, eles vão para o barco, tá certo? E aí no lado de lá eu tenho o quê? Eu tenho agora um missionário, um canibal e um barco, tá certo? Aí eu tenho que fazer esse barco voltar, e aí eu tenho que, então, executar uma sequência de operações até conseguir chegar na situação em que eu estou com todo mundo lá do outro lado. Tá certo? E vocês percebem que tem vários estados proibidos. Por quê? Porque nesses estados proibidos eu tenho um número maior de canibais do que de missionários em algumas das margens. Então nenhum desses estados é um estado possível. Tá? E aí o que o SOAR tem que fazer? O SOAR tem que basicamente encontrar a sequência de operações que me leva daquele estado inicial, onde eu tinha todos eles de um lado da margem do rio, para o estado final, onde todos estão do outro lado do rio, sem que em nenhum momento uma situação que não é permitida tenha acontecido.
E aí o que a gente tem que fazer é fazer com que ele descubra essa sequência de operadores que me leva a ter esse estado objetivo, certo? Então a gente percebe nitidamente aqui que nós temos um problema de busca, tá certo? E é isso que nós vamos aprender como é que a gente usa o SOAR, então, para fazer essa busca aqui, tá certo? Então, se a gente for olhar, ele vai basicamente explicar para a gente como que é essa representação do estado, então quais são os WMEs que a gente vai usar para representar cada um dos estados, tá certo? Então ele vai explicar aqui como é que é o grafo que vai estar representando o estado, quantos tem de um lado, quantos tem do outro, tá certo? Então tem todo o mecanismo aqui de representação. Aí ele vai falar da inicialização do problema, como é que a gente inicializa o estado inicial e cria o estado inicial a partir do qual a gente vai começar o problema de busca, tá certo? Como que a gente faz aí a proposição dos operadores para a gente saber quais são, né, as transições que são possíveis, tá certo? Então ele vai dar aqui o exercício, como é que a gente aplica, como é que a gente transforma o nosso estado inicial para que ele se transforme num outro estado, tá certo? Mas a gente vai ver que isso não resolve o problema, e aí nós vamos ter que aplicar de novo, né, a mesma coisa para ele ir executando os estados. Aí ele vai ensinar para a gente como é que a gente faz a monitoração do estado atual, porque a gente tem o SOAR, ele vai executando várias transições de estado até ele chegar no estado final, e a gente quer saber, porque isso aí está acontecendo lá em background, a gente não está sendo capaz de visualizar o que está acontecendo. Então ele vai criar aqui algumas regras que basicamente o único propósito dessas regras, tá vendo, na saída aqui das regras, é você ter um write, né, de uma representação que a gente consiga entender qual que é o estado atual para a gente poder monitorar o que está acontecendo dentro do mecanismo de busca do SOAR, tá certo? E por fim, nós temos aqui, né, um conjunto de regras para detectar a situação em que o nosso problema foi resolvido, ou seja, a gente conseguiu chegar naquele estado final. Então, o que essas regras fazem aqui, o que essa regra faz aqui nesse caso, é detectar que o estado final foi atingido, e quando isso acontecer, o que ele faz aqui? Ele simplesmente dá um halt. Tá? O que o halt faz? O halt para a máquina de inferência do SOAR. Tá certo? Aí significa que o problema foi resolvido. Tá? Como a gente pode ter estados inválidos, né, é importante a gente também detectar esses estados inválidos. E aí, inicialmente, né, para tratar os estados inválidos, aí o pessoal que fez o tutorial criou uma versão do programa em que, quando ele detecta um estado inválido, ele também dá um halt, ele também para. Tá? Mas essa versão do programa não vai ajudar muita coisa, porque, legal, parou, mas e aí? Não achei, não resolvia meu problema. Tá? Então ele vai falar, bom, vamos resolver essa questão, vamos tratar essa questão e vamos fazer o que ele chama aqui de search control. Tá certo? Então, quando ele detecta um estado inválido, ao invés de ele dar um halt, como ele estava fazendo antes, o que ele vai fazer? Ele vai retornar para o estado anterior, vai dar um undo, né, da última operação e tentar alguma coisa diferente, tá certo? Para fazer uma exploração desse estado, espaço de estados de uma maneira um pouco mais controlada. Então ele vai explicar como que a gente faz isso aqui com o SOAR, tá certo? E aí a gente vai então chegar e vai encontrar uma maneira de resolver o nosso problema usando o que ele chama aqui de uma busca simples, tá certo? Muito bem. Essa busca simples, apesar de ser busca simples, já é um problema de planejamento, tá? Porque o que ele está executando aqui é um plano. Ele tem uma sequência de operadores que chegam naquele estado meta. Então eu vou chegar naquela situação que eu consegui resolver o problema. Tá certo? Na parte 5, que é a segunda parte do tutorial, ele vai definir melhor esse problema de planejamento. Então ele fala assim, olha, aquele planejamento que a gente fez aqui no tutorial anterior, né, na parte anterior, ele é
uma versão mais simples de planejamento. Agora aqui nós vamos trabalhar um outro jeito diferente de tratar isso como um problema de planejamento um pouco mais complexo. Tá? E aí ele vai primeiro trabalhar com aquele problema do water jug, ele vai converter aquele problema do water jug num problema de planejamento, tá certo? E vai propor aqui o uso, né, desse selection.soar, que é um conjunto do... Isso aqui, gente, é uma coisa meio assim, para a gente entender realmente o que está acontecendo, a gente teria que olhar dentro desse selection.soar e dar uma estudada ali para entender como que ele executa esse planejamento. Né? É um planejamento um pouco mais sofisticado. Num primeiro momento vai ficar meio que parecendo um milagre que ele executa aqui. Ele faz a mandinga dele lá, o negócio funciona, tá certo? Mas no fundo, o que ele está fazendo aqui é o quê? É uma busca para poder chegar na solução do problema, tá certo? Aí ele vai explicar como é que a gente converte o water jug para poder usar esse operador mágico aqui que ele usa para fazer o planejamento, né? Como é que cria o estado inicial, como é que faz a proposição dos operadores, como é que faz a seleção dos operadores, tá certo? E ele vai executando aqui, como chama? Avaliando o resultado, tá certo? E aí ele explica então como é que faz, como é que resolve essa questão do planejamento. E aí depois ele fala alguma coisa aqui desse problema de chunking, né, que é um mecanismo de aprendizagem que o SOAR tem. Não é uma aprendizagem indutiva como a gente faz como é que chama? Como a gente faz numa rede neural, alguma coisa assim. O chunking é um mecanismo de aprendizagem, na verdade, bem decepcionante. Tá? Quem está esperando uma coisa, aprendizagem, né? O que esse chunking faz é simplesmente ajudar no processo de exploração. Tá certo? Então, explicando bem rapidamente, curto e grosso, o que é o chunking. Tá? É um pouco aquela história que eu sei que de A eu chego em B e que de B eu chego em C. Tá certo? Então, eu simplesmente proponho ir direto de A para C, porque eu sei que dá para chegar, entendeu? É basicamente isso. Então, em vez de ter que passar pelos passos intermediários, eu já vou de A direto para C. É isso que o chunking faz. Ele aprende essa sacada. Se de A leva a B, de B leva a C, então eu consigo ir de A até C e tento fazer essa mudança de uma vez só. Tá? É só isso que o chunking faz. É um mecanismo de aprendizado bem... mas não deixa de ser um mecanismo de aprendizado. Tá? Mas ele vai ensinar vocês a trabalhar com o chunking, e o chunking vai deixar o SOAR mais eficiente. Porque depois que ele fez algumas tentativas e não deu certo, ele adota caminhos diferentes, e quando ele vê que algo dá certo, ele vai direto, ele não fica passando em etapas intermediárias, então ajuda. E aí ele vai falar assim, bom, agora vamos trabalhar, já que vocês aprenderam como funciona esse mecanismo de planning com o water jug, vamos trabalhar agora no problema dos missionários e canibais. Tá? Então ele vai e repropõe o problema aqui para o problema dos missionários e canibais. Tá? E a gente termina então o segundo tutorial. Tá certo? Então, gente, é isso que eu queria falar para vocês sobre a nossa aula de hoje. Tá? É importante que fique claro para todo mundo que o que nós estamos aprendendo aqui na aula de hoje é fundamental para a gente ser capaz de resolver o exercício que nós vamos fazer na aula que vem. Tá? Porque é aqui que a gente está fazendo o que a gente chama de deliberação. Se a gente não aprende o que é deliberação, a gente não vai ser capaz de resolver o problema da próxima aula. Tá? Então vocês vão ver que vai ser o nosso exercício prático, né, que é aplicar tudo que vocês aprenderam sobre o SOAR no Word Server, ele vai envolver várias tarefas intermediárias. Eu vou explicar isso para vocês no vídeo da aula que vem. Mas tudo que vocês estão aprendendo vai ser útil. Então, se não ficou bem fixado, volte lá atrás, aprenda o que é subgoaling, porque subgoaling vai ser essencial para vocês poderem resolver o problema do Word Server. E planning
Essa ideia de planejamento vai ser essencial também para vocês resolverem o problema de planning, lá do Word Server. Tá? Por fim, uma última coisa também é uma novidade. Esse negócio aqui não existia no ano passado. Eu acrescentei. Vocês vão ver que, inclusive, assim, quem já tinha olhado esse roteiro vai ver que teve uma mudancinha, que eu fiz hoje essa mudancinha. Surpresa! Essa mudancinha ela é para ajudar vocês, tá, gente? Ela não é para atrapalhar, não. Ela dá um pouquinho mais de trabalho agora, mas na aula que vem vai dar um pouco de menos de trabalho, que é a seguinte. Pelo que está aqui no tutorial, nos dois casos, tanto no caso do Missionários e Canibais, como no caso do Water Jug, remodelado para trabalhar com planning, ele planeja, mas ele não guarda o plano. Entendeu? Ele executa a sequência de operadores, mas não guarda essa sequência. Então eu coloquei uma atividade 3 aqui, que é vocês criarem uma pequena modificação no sistema de regras para guardar o plano. Não tem nada de extraordinário nisso, tá, gente? Para resolver isso, o que vocês vão ter que fazer? Para cada regra de apply, vocês vão ter que salvar de alguma forma o operador que foi executado, para que você guarde a sequência dos operadores que foram executados. Quando ele consegue chegar na solução, você guarda isso e tem isso lá atrás. Tá certo? Então é uma atividade 3 que eu inseri aqui nessa aula de hoje. Por quê? Porque você vai precisar disso para poder resolver o nosso problema do Word Server na próxima aula. Então é importante que vocês aprendam a guardar o plano para poder usar depois. Tá? Porque se não aprenderem a guardar o plano agora, vocês vão ter que aprender na aula que vem, aí vai ficar tudo em cima, o prazo vai ser pequeno, vocês vão ficar com bastante dor de cabeça. Então é melhor ter a dor de cabeça nessa semana para aprender como é que guarda um plano, tá certo? E eu recomendo fortemente que vocês participem da aula, tá certo? Para poder tirar a dúvida. Tá? Porque aí durante a aula eu posso estar ajudando vocês, se vocês não conseguirem ter uma ideia de como que faz para guardar esse plano, eu posso estar tentando ajudar. Não tem nada de milagroso, tá, gente? Basicamente, para guardar o plano, a gente tem que criar uma lista ligada. Como é que a gente cria uma lista ligada? Usando uma sequência de WMEs que vai se conectando nos próximos WMEs, então cada WME guarda o nome do operador e guarda um link para o próximo operador que vai ser aplicado. E aí você vai, quando você dá o apply da regra, você manda salvar esse WME ali em cima daquele anterior, grudando ele no WME anterior, para que você ao longo do tempo vá criando uma lista ligada e vá criando uma recordação do plano. Tá? Se vocês tiverem dificuldade em implementar essa solução, que é a atividade 3 aí da aula de hoje, aí vocês me contactam, mesmo se não for possível atender vocês aí durante a aula, né? Depois vocês podem marcar um horário e a gente pode estar explicando isso com um pouco mais de cuidado para vocês, tentando resolver a dúvida de vocês. Tá bom? Gente, basicamente é isso que eu queria passar para vocês como prévia das atividades de hoje. Eu sugiro então que vocês coloquem-se em movimento, né? Vamos executar as atividades do tutorial e depois no final vamos fazer essa atividade 3, que é a gente basicamente aprender a guardar o estado do plano de alguma forma para poder usar isso depois lá na próxima aula. Tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e vamos trabalhar então. Tá bom? Até a próxima aula. Obrigado, até mais.